Fala galera, aqui é o Drake, e se você estivesse preso em um looping temporal que te força a reviver o mesmo dia diversas vezes, o que você faria? Começamos com o casal Renton e Anna dormindo juntos, e pela manhã o rapaz acorda visivelmente agitado, mas ao notar que tanto ele quanto a sua namorada estão bem, ele fica mais calmo. Aí notamos que há uma marca luminosa bem no braço da garota, o que é bem estranho, mas esse momento calmo chega ao fim no momento em que uns sujeitos mascarados aparecem no quarto do casal. Ao vê-los, o Renton até tenta reagir indo para cima dos caras, só que ele é facilmente derrubado e capturado. Então, conforme o cara é arrastado por eles, o rapaz consegue se segurar na parede para conseguir tentar fugir, mas a perseguição não dura muito, porque o Renton logo acaba despencando na escada. Mas o que parecia o fim acaba sendo um novo começo, porque depois dessa primeira falha, o Renton acorda novamente da mesma forma de antes. Aí a história se repete, porque o cara tenta se levantar para lidar com os invasores, que o derrubam novamente. Só que agora, tanto ele quanto a Anna são levados pelos sujeitos, que os prendem numa sala. Lá, vemos que um deles foi finalizado pelo Renton anteriormente, o Cass, e por conta disto, o Father, o Sonny e o Brother estão ali, porque além de quererem acertar contas, o grupo está ali por conta do dinheiro e dos créditos que o casal possui. Aí, antes do interrogatório continuar, o trio decide ir comer por estarem famintos. Com isso, o Renton e a Anna ficam a sós. Assim, eles começam a discutir sobre a possibilidade de terem sido seguidos até este esconderijo. Daí, o Renton improvisa com uma tesoura para poder se libertar dos enforca-gatos que o prendem. Aí, ele tranca a Si e a Anna na sala, onde a garota lhe cobra sobre respostas, afinal ela nota que há um equipamento ali. E antes de tocá-lo, seu namorado a impede, já que aquele dispositivo dispara descargas elétricas de 20.000 volts, e foi isto que finalizou o Cass. Só que para ela não tem sentido eles estarem ali por conta da máquina Arca, porque se ela não for uma geradora de alimentos, não tem utilidade nenhuma. No entanto, é aí que o Renton revela que os caras estão ali a mando da Taurus, que mandou os babacas recuperarem a Arca, que é um gerador hiper eficiente de energia, o que faz a Anna acreditar que o rapaz roubou aquilo, apenas para ele corrigi-la, já que na verdade é o criador da máquina. Neste momento, ele se arma com uma luva tecnológica, e por mais que a moça o mande ficar ali, o Renton se nega a desistir e a manda ficar dentro daquela sala, porque uma vez trancada, ninguém vai poder ultrapassar a sua blindagem. Pessoal, só para vocês entenderem, vários estudos de longa data apontam que voltagens superiores a 50 volts em pessoas não molhadas já podem ser perigosas e até fatais. Então imaginem o que 20.000 volts não podem fazer no corpo humano, mas por incrível que pareça, já houve casos de pessoas que sofreram um choque acima de 20.000 volts e aguentaram. Voltando para a história, o Renton se prepara para surpreendê-los, e contra a sua vontade, a Anna também o segue. Aí, notamos que os noticiários só falam sobre o caos que está acontecendo no mundo, que envolve desde guerra por alimentos até recursos naturais, que provavelmente estão se tornando escassos, o que obviamente faz com que a humanidade lute no lugar de tentar se juntar para um bem maior. E no meio dessas notícias, o nome da empresa Taurus é mencionado várias vezes, ou seja, eles são um dos protagonistas dessas guerras. Aí o Renton se prepara e cria uma distração, o que o permite derrubar o Sonny, só que ao enfrentar o Father, o maluco consegue nocautear o seu adversário. O problema é que nesse confronto o coitado acaba levando uma facada, porém depois desse dano, ele volta a acordar no mesmo momento de antes, fazendo com que tudo se repita. Aí o Renton consegue libertá-los novamente. O problema é que ao mencionar a Anna que o dia está se repetindo diversas vezes, a mulher até considera que seu parceiro é maluco, só que ao analisar o funcionamento da Arca, o cientista considera que a sua criação pode estar deixando o tempo em loop. Na sequência, os dois se preparam para contra-atacar, então eles vão até a tubulação da casa, onde o Renton entrega à garota uma granada de gás cianeto, e para pegá-los desprevenidos, ela vai precisar atirá-la dentro dos tubos, e para ele, em seguida, ativar o termostato, pois isso irá finalizá-los facilmente. Em paralelo, vemos o grupo de criminosos ainda assistindo ao noticiário, que continua falando sobre as guerras de energia travadas pelas nações, e que há um grupo terrorista chamado o Bloco que está sabotando diversos esquemas internacionais. Daí, neste momento, o plano do casal começa, e o Renton liga o termostato, porém isso atrai a atenção dos caras que o perseguem. Só que ele, felizmente, consegue entrar dentro de um dos quartos e se trancar lá, e como está com uma máscara de respiração, o cianeto, que é uma substância bem tóxica, não vai afetá-lo. Para quem não sabe, o cianeto pode ser uma causa de intoxicação letal para os nossos organismos, que pode causar dor de cabeça, tontura, falta de ar, ritmo cardíaco acelerado e por aí vai. E esse processo para liberar as toxinas depende da queima do cianeto, ou seja, a ideia do cara era usar a alta temperatura da casa para finalizar os inimigos, mas aí a gente tem um problema, porque isso demora alguns minutos para acontecer. E o Renton não respeita esse tempo necessário, aí ele sai do seu esconderijo para procurar por Anna e o resto dos adversários. Só que ao voltar para a sala em que estava, o cara encontra tanto a sua namorada capturada quanto os sujeitos ainda de pé, porque a moça falhou em concretizar o plano. Isso o faz ser capturado, e para não finalizarem a coitada, o cientista é obrigado a entregar a localização do seu cofre, que além de ter muita grana, possui diversos créditos da Taurus. Mas neste momento, descobrimos que a Anna é a mother do grupo, que fez todo esse planejamento para trair o Renton. O problema é que nesta hora, os caras decidem finalizá-lo, mas a Anna os lembra que são do bloco, e por
conta disto não finalizam civis. A questão é que o Sonny não dá a mínima para esse código e acaba metendo uma bala no Renton, mas isso faz o dia recomeçar e o Renton já levanta tentando conter a porta, mas o cara obviamente falha, o que o faz seguir os mesmos passos de antes. Porém, tendo noção de que a Ana é uma inimiga, ao se soltar, o cara questiona a sua parceira sobre o que aconteceu durante o tempo em que ele esteve foragido. Daí a Ana explica que a Taurus lhe prendeu e interrogou por muito tempo, a ponto de tirarem todo o patrimônio dela e mantê-la presa durante 6 meses, tanto que a moça considerou que o Renton estava finalizado, quando na verdade o cara usou todos os seus recursos para procurá-la durante todo este tempo. E conforme conversa com a Ana, o Renton acessa um arquivo do seu computador, onde assiste a um vídeo gravado por ele mesmo, mas nessa gravação, o cientista parece completamente ensanguentado. Aí ao libertá-la, a dupla desce junto até o porão, e ao tentar pegar um saco numa estante, o cientista parece debilitado. Isso faz a Ana ajudá-lo, só que ao abaixar a guarda, o Renton a surpreende com uma descarga elétrica que a faz cair no chão. E neste momento, o rapaz lembra que no passado, os seus superiores o consideraram um louco por conta da invenção da arca, já que era impossível que um dispositivo daquele fosse criado. Acontece que o Renton provou que aquilo possuía energia ilimitada, o que fez a Taurus fazer de tudo para recuperar esta máquina para vencer a guerra, e esta é a brecha para o cientista confessar que sabe toda a verdade sobre as armações da Ana. Neste momento, ela comenta que não trabalha para a Taurus, e sim para o bloco, além de não esconder o rancor que sente do Renton por ter sumido durante todo este tempo, pois por mais que o cientista diga que fez de tudo para procurá-la e resgatá-la, isso não muda o fato de que ela foi torturada dia e noite pela Taurus. Mas agora que ele sabe da armação, Renton está decidido a finalizar todos ali, com exceção da Ana. Mas como a mulher não concorda com isso, o cara decide fazer do jeito dela. Desta forma, a vemos surpreendendo o seu próprio grupo com uma máscara de respiração, enquanto seu parceiro faz o mesmo, porém segurando uma granada, já que se ele for finalizado, todos ali vão para o saco junto. Deste jeito, eles amarram os três ali. Aí, antes que os dois voltem a negociar, o Renton diz para que a Ana fuja com ele, e aí a manda ir comer alguma coisa para continuarem. Daí, ao se aproveitar do fato de que está sozinho com os babacas, o cientista desconta sua raiva nos malucos que lhe finalizaram várias vezes. Sem contar que também deixa claro ao Father que a Ana irá lhe acompanhar e vai abandonar o bloco, coisa que enfurece o sujeito, que mesmo amarrado tenta enfrentar o Renton, que antes de finalizá-lo é impedido pela sua parceira, que lhe aponta a arma e exige os pontos de crédito. O Renton até tenta justificar, dizendo que os dois podem se refugiar juntos, e que tentar se meter naquela guerra global é perda de tempo, mas a Ana está determinada a tentar ajudar o mundo, ao contrário do seu parceiro, que desistiu disso. Porém, o rapaz sabe que sua ex-namorada não irá finalizá-lo, então ela decide chantageá-lo apontando para a arca. Assim, o Renton a impede de fazer isto, e no momento em que o cara tenta reagir, o dia recomeça novamente, já que a garota provavelmente lhe finalizou sem querer. Ao acordarem, a Ana finalmente parece se lembrar do que aconteceu, e tudo se repete novamente, até o ponto em que os dois ficam sozinhos novamente. Aí, a moça não esconde que está completamente desnorteada, afinal de contas, parece que é um sonho, e ela inclusive admite que parece ter passado por isso várias vezes. Nesta hora, o Renton a solta, e revela que o tempo começa a partir do momento em que o Cuss foi finalizado pela arca, e este é o ponto zero de um laço do tempo, que determina que tudo reseta a cada 3 horas. Aí o cientista explica que a arca é recarregada por células de combustíveis, que na sequência são carregadas pela própria máquina, ou seja, é uma geração de energia ilimitada que é independente de fontes externas e que agora está fazendo a mesma coisa com um certo período do tempo. Pessoal, uma curiosidade é que essa máquina retratada no filme segue uma clássica de máquinas hipotéticas chamada moto contínuo, ou movimento perpétuo, porque esse conceito é sobre maquinários que reutilizam infinitamente a energia gerada pelo seu próprio movimento. E por melhor que isso seja, essa ideia é considerada impossível pela comunidade científica, já que isso é contra as leis da termodinâmica, por exemplo. Continuando a história, isto faz a Ana se lembrar que depois de ter finalizado o Renton acidentalmente, outra arma disparou após ter desamarrado a todos, o que leva o cientista a acreditar que o Sonny ou o Father a traíram. Mas a moça deixa claro que seu outro parceiro nunca faria isso, levando o homem a questionar se ela ama o outro sujeito. Ao ouvir isso, a Ana deixa claro que ele foi o salvador dela durante os meses em que esteve presa pela Taurus. Aí, embora ela confesse que a ideia de roubá-lo foi dela, a moça comenta que também quis ir até ali para vê-lo, então o Renton insiste na ideia de eles fugirem juntos. Mas a Ana nega novamente, e lembra do objetivo do cientista em acabar com a crise de energia do mundo, e ela até sugere que eles desliguem a arca, mas o Renton a lembra que o Sonny e o resto deles ainda são uma ameaça, então não é uma boa ideia desligar a máquina sem antes ter finalizado os 3. A questão é que a Ana insiste em não finalizá-los, porque ela é a sua líder, e pode fazê-los obedecer. Aí vemos o plano dela em prática, com a moça fingindo estar amarrada, e ao chamar seus comparsas, a esperta dá a entender que conseguiu convencê-lo a entregar seu dinheiro e créditos. Aí, ao mentir para os seus comparsas, a Ana recolhe o que eles querem roubar, e também sugere a ideia de eles levarem a arca junto, tanto que ela se aproxima e explica ao Renton que esta é a única forma de eles se darem bem nessa. O problema é que nesta hora, a moça toma um pipoco na cabeça, e em seguida, o Father e o Brother também são finalizados pelo Sonny, que é um agente duplo mandado
comandado pela Taurus para recuperar a arca e dar um fim nos seus supostos amigos. Aí o cara comenta que notou a armação pelo fato de a Ana não ter amarrado os pés dele novamente. Na sequência, o Sonny tenta mexer no computador para desativar a arca, e essa é a brecha para o Renton se soltar das suas amarras para tentar recuperar uma arma no chão. O problema é que o babaca consegue impedi-lo, e como o cientista se nega a lhe dar a senha para acessar o software do equipamento, ele também acaba sendo finalizado. Ao acordarem novamente, a Ana finalmente cai na real ao descobrir que o Sonny é um mercenário que está sabotando o plano do bloco, e tudo se repete novamente, com os caras arrastando o Renton para prendê-lo, enquanto o Father fica enciumado por ter encontrado a garota deitada na cama com o seu ex. Só que ela deixa claro que eles não relaxaram, e sim conversaram até adormecerem, e por conta disto, está cumprindo a sua parte do plano, que é deixá-lo de baixa guarda, enquanto os três estão horas adiantados. Aí, para apaziguar a situação, a Ana o acalma ao mandá-lo ir comer como se fosse um cachorro. Com isso, tudo se repete novamente, e ao ficarem a sós, o Renton se solta novamente, e a Ana sugere que eles contem ao Father que o Sonny é um traidor. O problema é que o cientista não confia no sujeito, muito menos nela, mas a moça é esperta ao deixar claro que eles precisam se unir se quiserem sair dessa. Por outro lado, vemos o trio repetindo o ciclo mais uma vez, que consiste em comer e assistir ao noticiário, e depois eles vão ao porão novamente, apenas para encontrarem a Ana amarrada e reclamando do fato de o Renton ter fugido enquanto eles estavam enchendo o bucho. Daí a moça dá a ideia de eles se separarem para encontrá-lo, com o Sonny e o brother vasculhando pela casa, e ela e o Father investigando na parte de baixo. Aí no momento em que se separam, a Ana deixa claro ao Father que o Sonny é um mercenário enviado pela Taurus, mas não para recuperar créditos, e sim a arca, que além de produzir energia ilimitada, é a responsável pelo ciclo que eles estão vivendo, o que leva a mulher ali a explicar sobre o looping temporal em que estão presos, que começa a partir do momento em que o imbecil do Cus foi eletrocutado pelo dispositivo. Em paralelo, o brother continua vasculhando pela casa tranquilamente. O problema é que o coitado não conta que o seu verdadeiro inimigo é alguém de confiança, porque o Renton logo aparece o acertando com uma porrada que o nocauteia na mesma hora. Daí, como o Renton está se esgueirando por toda a casa, ele consegue despistar o Sonny, que sequer o percebe na cozinha. Aí o cientista acaba achando o corpo do brother, que ainda está vivo, mas sangrando muito, levando-o a ajudar o ferido com um pano, que estanca o seu sangramento. Nisso, o Sonny chega ao porão para reencontrar o resto do grupo, explicando que embora não tenha encontrado o Renton, ele viu o corpo do brother abatido, e antes que os parceiros possam fazer alguma coisa, o traidor já finaliza o Father com disparos rápidos, e antes da hora da Ana chegar, o cientista surpreende o inimigo, socando-o com a sua luva, que além de tudo pulveriza o olho do babaca. Ou seja, pela primeira vez os dois chegam perto de vencer. Aí o Renton até repara que a arca pode estar girando mais rápido, e em seguida ele volta a operar a máquina pelo PC, apenas para a Ana descobrir que a senha do computador é 19 de setembro, que foi o dia em que os dois se viram pela última vez, porque de acordo com o Renton, é o único dia que ele faria de tudo para reviver se fosse possível. Aí, a Ana nota que o Father ainda está vivo, o que é engraçado, já que depois do pobre coitado ter tomado um disparo, ela nem deu mais bola para o cara, que precisou mostrar que está agonizando para lembrá-la que ele está ali, o que é triste e cômico, porque até a senha do computador que opera a arca foi mais importante para a Ana do que ele. Com isso, o Renton começa a procurar o kit de primeiros socorros. O problema é que, na hora que o cientista acha, ele sente uma leve pontada nas costas, que não é nada demais, é só o brother aparecendo do nada e metendo uma bala nele, o que faz o dia resetar novamente. Desse jeito, o Renton se prepara para surpreendê-los na hora em que entrarem no quarto, mas isso é estranho, já que os sujeitos não chegaram invadindo o quarto ou coisa do tipo, o que força o casal a sair vasculhando pela casa. O problema é que ao chegarem no portão, eles encontram o Father e o brother desmaiados no chão. Ou seja, o Sonny finalmente notou que estão presos em um ciclo e decidiu mudar a sequência dos acontecimentos também. A questão é que as ondas eletromagnéticas da arca afetam as memórias de cada um ali, os fazendo esquecerem de quando começaram a ser afetados. E para piorar, a máquina continua registrando cada loop pelo qual as pessoas na casa passam. Essa descoberta faz o Renton dizer que o dia recomeça todo dia, às 9h25, porque é quando a energia da máquina zera, ou seja, o equipamento não está gerando energia ilimitada, e sim reutilizando a mesma sempre. E aí a Ana o lembra sobre o Sonny. Então, o cientista deixa claro que eles precisam pará-lo antes de ele chamar os reforços da Taurus, tanto que o cara até vasculha o cadáver de um dos caras, para ver se o comunicador está ali. Dessa forma, o Renton sai pela casa para procurar pelo inimigo, que não dá nem sinal de vida, e assim ele pega a sua bolsa e deixa claro que eles precisam ir embora dali enquanto possuem chances. No entanto, a Ana insiste em levar a arca para o bloco, já que assim, os soldados finalizados poderão ficar voltando no tempo até que vençam as lutas perdidas. Só que o Renton não confia no bloco, e nem na Taurus. Aí, a Ana continua jogando na cara do rapaz, se o objetivo dele não era fazer o bem com a arca. No entanto, nem isso o convence, porque enquanto o desejo dela é salvar o mundo, a vontade do cientista é salvar apenas ela. Com isso, o Renton explica que se ele falhar em finalizar o Sonny, ela deve ativar a autodestruição da arca, que é digitando a palavra que o cientista lhe disse no dia em que se separaram, que é céu. E assim, o rapaz sai na caçada pela casa, até achar um armário com a porta levemente aberta. Ao entrar
entrar nele para atacar o Sonny, o Renton tem uma péssima notícia, porque quem está ali não é o inimigo, e sim o cadáver do brother, o que o leva a sair correndo de volta para o porão, apenas para descobrir que o inimigo sempre esteve ali, se fingindo de morto para surpreendê-los, e para piorar, o cientista só não lhe descobriu por ter procurado o rádio no bolso errado. A Ana até tenta convencê-lo, mas a questão é que o Sonny quer que essa guerra chegue ao fim de uma vez por todas, e não se importa com quem vence ou perde, e sim com o fato de as lutas finalmente acabarem. Neste momento, o babaca aciona seus reforços e cobra a resposta da senha para o Renton, que fala Cell. A questão é que o Sonny já viveu aquilo e sabe que é uma mentira. Então, depois de tomar uma porrada, o cientista desiste de arriscar novamente, e ele segura seu inimigo enquanto toca na arca, o que faz os dois serem finalizados pela descarga elétrica. Ou seja, o tempo reinicia, e o Renton e a Ana vasculham pela casa, né? Afinal de contas, os caras não apareceram para surpreendê-los. E ao andarem pela casa, eles começam a vasculhar o que está acontecendo de diferente dessa vez. Então, ao chegarem no porão, a dupla nota que o Sonny salvou o Cus de ser eletrocutado. E para piorar, a dupla decide finalizar o Father e o Brother, para em seguida começar o processo de desativação da arca. Essa acaba sendo a brecha para o Renton prendê-los dentro do porão pelo lado de fora. Desse jeito, eles colocam em prática a estratégia de ativar o termostato e jogar a granada de gás cianeto pela tubulação, que começa a fazer efeito no momento em que o Cus sente cheiro de amêndoas, o que é bem estranho, porque quem sente cheiro de amêndoas enquanto é intoxicado. Enfim, ao notar que a estratégia dos inimigos está funcionando, o Sonny decide entrar em ação, e ao pegar um estilete o cara se aproxima para finalizar o Cus, e em paralelo, a Ana nota que o tempo está passando mais rápido, o que leva o cientista a comentar que quanto mais a arca girar, mais veloz será a passagem do tempo para todos. Assim, a dupla vai até o porão e encontra todos finalizados. Nisso, a Ana insiste para que o Renton lhe entregue a arca para utilizá-la no bloco, sendo que o cientista ainda não concorda com isso, o que gera uma discussão entre os dois, porque de um lado, a moça acredita que eles podem salvar o mundo, e do outro, o homem não vê a menor possibilidade de um grupo de rebeldes vencer a maior corporação que já existiu no planeta, e a moça se enfurece a ponto de arremessar um objeto na lousa. Porém, a discussão é interrompida quando Renton e Ana percebem algo estranho no ambiente, um indício de que aquele loop já aconteceu. Durante a inspeção, Ana encontra o brother morto com a palavra Cell, escrita em sangue próximo ao corpo. Ao se aproximar para ver de perto, ela acaba sendo eletrocutada mais uma vez, em mais um ciclo cruel imposto pela arca. Neste momento, o Renton até tenta reanimá-la, mas a essa altura, não há o que fazer por ela. Então, a decisão do cientista é esperar até que o tempo se reinicie. E aí, a dupla volta para o quarto, e na hora em que o Father e o Brother entram ali, a Ana os impede de atacá-los. Aí ela explica a situação sobre o Sonny ser um mercenário, e o fato de já saberem que o Cus está vivo. E embora o sujeito até tente reagir e atacar o Renton, o cientista consegue desarmá-lo, e a Ana também imobiliza o Brother, o que acaba os convencendo a seguirem o plano para finalizar os outros dois adversários, tanto que os caras do bloco se lembram vagamente de terem sido finalizados pelo Sonny. Dessa forma, o quarteto começa a andar pela casa para caçá-los. O problema é que o idiota do Father acaba perdendo a arma para o Sonny, enquanto o Cus os encurrala pelas costas. Pessoal, nessa parte e em outra durante o filme, o Sonny fala sobre o vírus Kuro, que é uma doença cerebral que ocorre raramente, praticamente nunca, mas que ao acontecer, causa uma deterioração rápida na função mental, e praticamente acaba com a coordenação da vítima, e ela é causada por prions, que é uma partícula infecciosa proteica, responsável por causar doenças gravíssimas no sistema nervoso. Continuando com a história, essa emboscada acaba fazendo com que os quatro sejam levados ao porão, onde o traidor começa a torturar a Ana até que o Renton diga a senha do computador. Assim, o cientista conta o código, e aí o Sonny desativa o software e manda a Ana fazer o teste se a eletricidade está sendo interrompida. Só que, como a máquina ainda está girando, o Renton se levanta para encerrar o processo, que é desligá-lo manualmente. A questão é que o babaca acaba caindo na malandragem do cientista, porque a arca alimenta toda a energia da casa. Isso faz as luzes apagarem, o que permite a Ana correr enquanto o Renton ataca os inimigos. E aí ele consegue lutar e escapar com a moça. Então os dois saem da casa, e notam que há um círculo formando um perímetro ao redor da casa. E como ele é formado por terra petrificada, o casal acaba descobrindo que o tempo só está em loop dentro dessa área. Sem contar que vemos que toda a paisagem está devastada pela guerra, e com certeza pela crise climática. Tanto que os dois são obrigados a dividir uma máscara para amenizar a contaminação. Aí o Renton explica que perto dali há uma casa para a Ana se refugiar, porque ele precisa voltar a impedir que os mercenários levem a máquina para Taurus. O problema é que a mulher se nega a deixá-lo para trás. Assim, os dois entram na casa juntos, e se escondem para surpreender o inimigo, que começa a cantar a mesma música que faziam a Ana escutar exaustivamente na época em que foi torturada, o que acaba abalando muito a coitada, a ponto de fazê-la sair do esconderijo para atacá-lo. E essa é a brecha para o Renton agir. O problema é que o Cus consegue atacá-la e contra-atacar o cientista, até que a moça se recompõe e joga querosene no babaca, que logo é incendiado por um maçarico, ou seja, menos um canalha. Dessa forma, eles chegam até o porão, e o Renton confronta o Sonny frente a frente, e aí o cientista o finaliza de maneira brutal, porque ele pressiona a cabeça do babaca contra a rotação da arca, que acaba com o rosto do inimigo.
inimigo. Neste momento, o cara concorda em entregar a arca ao bloco, o que alegra a Ana. O problema é que, ao programá-la, o cientista descobre que eles já estão nesse loop há muito mais tempo do que esperam, porque não foram apenas 9 vezes, e sim milhares. E para piorar, o Sony conseguiu acionar a Taurus. Isso faz com que os dois concordem em destruir a máquina para evitar que ela caia em mãos erradas, e eles ouvem os inimigos chegando. Então, quando a contagem para a autodestruição da arca começa, o Renton muda de ideia e decide reiniciar o ciclo, para que eles possam ficar ali quantas vezes forem necessárias, porque o seu objetivo é vencer e levar a máquina para o bloco. Assim a Ana concorda e ele faz um vídeo para o seu próximo loop, dizendo que ele deve confiar na mulher e entregar a arca para o bloco. E é aí que um dos robôs da Taurus aparece para finalizá-los. E assim, o loop recomeça, mas com a Ana acordando antes do Renton. Fala galera, será que dessa vez eles vão conseguir vencer? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.